cheguei para a festa fantasia. Não é hoje? Ah, mas eu vim de fantasia mesmo assim. Vocês sabem por que a professora Maitê falou sobre fantasias de super-heróis? Isso mesmo! Este ano nós falaremos nas EBDs sobre Jesus. Vocês viram essa bolsa? Eu trouxe ela hoje. Vocês querem saber o que tem dentro dela? Então vem comigo! Nossa, são coisas de bebês. Parecem até aquelas bolsas de mãe que tem tudo que elas levam para cima e para baixo. Vocês lembram o que nós comemoramos no Natal? O nascimento de Jesus. Isso mesmo. E na Bíblia não fala muita coisa sobre a infância de Jesus, sobre o bebê Jesus. Essas coisas que eu trouxe aqui, será que essas coisas Jesus também usou? Na época dele, provavelmente não tinha isso aqui não. Mas, de uma maneira ou de outra, a mãe de Jesus deveria carregar uma bolsa como essa para cima e para baixo também. Algumas dessas coisas Jesus provavelmente usou. E eu preciso que vocês entrem e usem a imaginação de vocês comigo hoje. Vocês já imaginaram onde Jesus dormia? José, o pai de Jesus, ele era carpinteiro e provavelmente ele construiu um berço para Jesus, para o bebê Jesus. Jesus, durante a infância dele, deve ter trabalhado e brincado muito na carpintaria junto com José. E nisso ele foi aprendendo a ser um carpinteiro, assim como fala na Bíblia que Jesus ele era um carpinteiro. Sobre agricultura, Jesus também aprendeu a plantar e a colher, porque naquela época todas as crianças participavam da colheita, participavam disso junto com as suas famílias e nas suas comunidades. Jesus não frequentou nenhuma escola, porque naquela época a responsabilidade sobre a educação das crianças era dos pais. Então Jesus ele aprendeu junto com a mãe, com o pai, a como se comportar, a ler hebraico, a aprender as escrituras, porque as crianças, elas decoravam a Torá, que eram as leis de Deus. Jesus sabia todas essas de cor também, mas Jesus tinha um diferencial. Ele tinha uma sabedoria que vinha do relacionamento dele com Deus. E Jesus ele ia crescendo. Na Bíblia fala que todos os anos a família de Jesus, os amigos, os familiares, eles viajavam de Nazaré até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Mas as crianças não podiam ir junto. Então, em algumas dessas comemorações, Jesus precisou ficar ou na casa dos avós, ou na casa de amigos, na casa de algum vizinho, e os pais dele viajavam com os outros da comunidade para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Até que Jesus completou 12 anos. Isso mesmo, quando um menino judeu completava 12 anos, ele começava a fazer parte da comunidade e eles poderiam participar de viagens como essas da comemoração para Páscoa. E foi o que aconteceu. Jesus tinha 12 anos e eles estavam se preparando para essa viagem. Já pensou a alegria de Jesus podendo viajar pela primeira vez com os amigos e com a família para Jerusalém? Essa viagem, ela não era uma viagem que nem nós fazemos hoje de carro.
eles iam a pé e ela levava dias de caminhada, onde eles caminhavam, subiam e desciam as colinas e os vales. Só que com a companhia de amigos, ela se torna um pouco mais fácil. Jesus provavelmente caminhava com seus amigos, brincando, cantando. De vez em quando, ele ia até o pai e a mãe e perguntava: "A gente já chegou? Ainda falta muito?" Ou isso são perguntas que a gente não faz quando a gente viaja? Como eles caminhavam o dia inteiro, quando chegava a noite, as pernas e os pés deles deveriam estar muito cansados, ansiando por alguns momentos de descanso, para seguir no dia seguinte. Até que finalmente eles viram os portões de Jerusalém. Depois da comemoração da Páscoa, como Jesus já tinha idade de viajar só com os amigos, Maria e José acharam que Jesus estava com os seus amigos e eles voltaram para Nazaré. Depois de um dia inteiro de viagem, Maria e José começaram a procurar Jesus. Foram conversar com os parentes. "Jesus está com vocês?" "Não." Maria e José foram perguntar para os amigos de Jesus: "Jesus está com vocês?" "Não." Jesus não estava em lugar nenhum. Já pensou o desespero da mãe de Jesus? Onde será que está esse menino? Será que ele está com fome? Será que ele está com frio? Sabe essas preocupações de mãe? Vocês acham que é só a mãe de vocês que fica preocupada assim? Não. Jesus provavelmente, quando ele ia brincar lá fora, ele deveria escutar: "Jesus, leva um casaco porque vai esfriar. Cuidado, menino, põe um chinelo." Sabe isso? Isso Jesus também deve ter passado. Vocês já ouviram falar que a mãe só muda de endereço? Que mãe é tudo igual? Então, Jesus também tinha uma mãe. E essa mãe começou a ficar desesperada procurando por Jesus. Até que eles perceberam que Jesus não estava junto com os demais na viagem. E ela e José resolveram voltar para Jerusalém. Imaginem essa mãe, desesperada quando viu que Jesus não estava com eles. Ela e José resolveram voltar para Jerusalém para procurar Jesus. Foram em todos os lugares, passaram um dia inteiro caminhando de volta para Jerusalém. Foram no hotel onde eles se hospedaram, foram no restaurante e nada de encontrar Jesus. E onde Jesus estava? Jesus estava aprendendo mais sobre Deus. Ele estava conversando com os mestres da lei e respondendo algumas perguntas. E todos estavam admirados com ele. Mas quando José e Maria resolveram procurar ele no templo, que era o último lugar que faltava para que eles procurassem, eles encontraram Jesus lá. E eles não estavam tão felizes. Maria chegou do lado de Jesus e falou: "Jesus, como você fez isso conosco? Nós estamos preocupados com vocês. Há dias procurando você." Jesus explicou para Maria e para José o que ele estava fazendo, que eles estavam aprendendo mais sobre Deus e sobre a missão que ele veio fazer. Mas Maria e José não compreendiam o que Jesus falava. E Jesus, como ele era obediente, ele voltou para Nazaré junto com José e Maria. E na Bíblia fala que Jesus ele era obediente aos seus pais. Também fala num versículo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas o que significa crescer em sabedoria, estatura e graça?
Crescer em sabedoria significa colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Vocês lembram que nós já conversamos sobre sabedoria numa das EBDs passadas? Isso mesmo, sabedoria é fazer escolhas sábias, fazer escolhas corretas. E a sabedoria de Jesus, ela vem de Deus também, vem através do relacionamento que Jesus tinha com Deus. Crescer em estatura. Você já passou pela situação de vestir uma calça e de repente ela estar curta para você? Parece que as roupas encolhem durante a noite. E isso acontecia com Jesus também. Jesus se alimentava de maneira saudável, praticava atividades físicas, ele não ficava só dentro de casa jogando videogame. E isso fazia com que ele crescesse em estatura, assim como nós também crescemos. E crescer em graça. O que significa crescer em graça diante de Deus e dos homens? Jesus era uma pessoa obediente, uma criança obediente e agradável de se conviver. Por isso, Deus tinha graça, ele se alegrava ao ver Jesus crescendo. E as pessoas que conviviam com Jesus percebiam uma diferença na vida de Jesus. As pessoas, elas percebiam que Jesus tinha essa diferença, que ele era uma criança obediente aos seus pais. E esse é o nosso desejo para todos vocês, que juntos durante o ano nós possamos, através das histórias de Jesus aqui na EBD, auxiliar vocês a crescerem em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar por isso e também pelos nossos enfermos e pelos nossos familiares. Deus, nós te agradecemos pela vida de Jesus e por todos os ensinamentos que nós vamos aprender durante este ano. Venha estar conosco, nos auxiliando a crescer em sabedoria, estatura e graça. E esteja também com os doentes da nossa comunidade, com os nossos familiares, para que nós possamos ter um domingo agradável. Em nome de Jesus, amém. Tchau e até mais!